Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu quero, neste momento, dar continuidade à palavra de meditação dessa semana, baseada no texto bíblico de Marcos, capítulo 6, quando conta que Jesus esteve ali num lugar deserto com os seus discípulos e uma grande multidão afluiu para ali para receber de Jesus palavras de ensinamento, de direcionamento das suas vidas, porque eles estavam perdidos como ovelhas que não têm pastor. E depois de ensinar durante todo o dia, os discípulos vieram a Jesus e então pediram que ele despedisse as multidões porque eles não tinham o que comer, então para que eles voltassem para suas casas ou seus lugares, cidades de origem, para que então pudessem comprar alguma coisa e também descansar. Jesus faz um desafio para esses homens, que eles mesmos dessem de comer àquela grande multidão, e eles disseram que eles não tinham como alimentar tanta multidão assim, mas trouxeram para Jesus 5 pães e 2 peixes que um rapaz ali no meio da multidão tinha, e Jesus fez a multiplicação daqueles pães e peixes, de maneira que todos comeram e se fartaram, e ainda os discípulos recolheram 12 cestos cheios. E então houve um grande milagre, uma operação sobrenatural. Os discípulos viram e eles mesmos distribuíram todo aquele pão e peixes para aquela multidão. E no final do dia, então, depois de estarem bem abastecidos, então Jesus dá ordem para os seus discípulos irem pegando o barco para o outro lado de onde eles tinham vindo, enquanto ele estava despedindo aquela grande multidão. E depois de despedir da multidão, então Jesus foi em direção a eles, andando por sobre o mar, por sobre as águas. Quer dizer, é uma coisa assim sobrenatural que aconteceu também. E eles estavam numa grande tempestade naquele mar, e os discípulos estavam ali apavorados e gritando, desesperados, e viram Jesus caminhando. Aliás, eles não entenderam que podia ser a pessoa de Jesus, porque nunca tinham visto alguém andando sobre o mar, como ninguém de nós viu também. Tá? E acharam até que fosse um fantasma, que fosse um espírito que estivesse andando ali. E Jesus chega para o barco e entra no barco e fala: tenham paz, fiquem tranquilos, porque sou eu. E aí deu ordens à tempestade e o mar se acalmou, os ventos se acalmaram e houve então uma grande tranquilidade naquele lugar. E então Jesus disse: não tenham medo, e subiu para junto deles no barco, o vento cessou e eles ficaram grandemente pasmados e maravilhados. E uma coisa interessante que nesse texto de Marcos capítulo 6 fala, versículo 52, diz assim: porque eles não tinham ainda entendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Então eles ficaram assustados vendo Jesus andando sobre as águas, entrando no barco onde eles estavam, e imediatamente o vento cessou e a tempestade acalmou. Eles não entenderam toda essa operação de milagres, porque ainda também não tinham compreendido o que tinha acontecido na multiplicação dos pães. Eles viram pessoalmente que havia somente 5 pães e 2 peixes. Eles viram que uma grande multidão foi alimentada, quer dizer, houve um milagre, uma multiplicação que não tem como explicar, de pães e peixes, e o suprimento da necessidade de toda uma multidão para saciar então a sua fome. Entretanto, não é uma coisa natural, não entra no raciocínio lógico que 5 pães e 2 peixes alimente mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e ainda se recolhe a sobra com 12 cestos cheios de pão. Então, esse texto de Marcos 6, 52 fala exatamente isso. Eles não tinham ainda compreendido o milagre dos pães. E por isso também ainda ficavam questionando e não entenderam como que Jesus andou sobre as águas, como o mar, o vento, a tempestade se acalmaram. E diz um texto muito interessante, uma frase muito interessante nesse texto, que o coração deles ainda estava endurecido. E assim acontece muitas vezes conosco. Acontecem sim poderes sobrenaturais de Deus agindo nas nossas vidas. Certamente a cada dia nós podemos experimentar grandes milagres de Deus. Entretanto, mesmo vendo milagres de Deus, coisas espantosas, que nós podemos ficar maravilhados ou pasmados, muitas vezes o nosso coração está endurecido e nós não compreendemos que a presença de Jesus, o poder de Deus está conosco todos os dias. Certamente podemos contar com operações sobrenaturais. Deus pode interferir na nossa história, pode suprir as nossas necessidades materiais, físicas, financeiras.
Jesus pode acalmar as tempestades da nossa vida, as tempestades do nosso coração, fazer cessar o vento contrário e trazer uma grande bonança. É possível experimentar a mão de Deus a cada dia, mas muitas vezes, como aconteceu na cidade de Nazaré, no começo deste capítulo 6 de Marcos, a multidão não pôde ver muitos sinais, não houve muitas curas, não houve muitos milagres, porque o coração da cidade de Nazaré, das pessoas daquele povo, estava endurecido, tinha uma incredulidade. Os próprios discípulos, vendo multiplicação de pães, vendo uma tempestade se acalmar, vendo um homem vivendo no sobrenatural, andando sobre as águas, mesmo assim, eles não creram, andando com Jesus, tendo contato pessoal com ele, o coração estava endurecido. Que Deus nos dê graça para que a gente possa andar com Jesus todos os dias, experimentar os seus milagres, o seu poder, o seu cuidado, o seu suprimento, mas que o nosso coração permaneça grato e reconhecendo que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Se nós crermos, certamente os milagres vão se multiplicar. Que nós não tenhamos o coração endurecido, nem andando perto, nem andando longe, mas ao contrário, vendo o que Deus tem feito por nós a cada manhã, que o nosso coração realmente seja renovado na fé, porque certamente, sem fé é impossível agradar a Deus. E, à medida que nós cremos, o poder de Deus vai ser mais liberado, o suprimento e cuidado. Haverá paz, haverá operações de milagres, haverá suprimento e cuidado de Deus, à medida que o seu coração está aberto para receber essa interferência dos céus a seu favor. Que Deus abençoe a sua vida com fé, que não endureça o seu coração pelas circunstâncias das vidas, pelas tempestades, mas ao contrário, que a graça de Deus continue sendo multiplicada e tenha uma grande bonança. Paz e alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus.